Porque quando você se aprova naquilo que você faz, você não vai no tempo dos outros, você vai no seu tempo com Deus. Pega a tua Bíblia e abre Gênesis capítulo 1. Primeiro livro, primeiro capítulo, todo mundo não tem como não encontrar. No princípio criou Deus os céus, e depois que ele criou os céus, o que é que ele cria? A terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas à face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Havia trevas, mas ele não quis comentar sobre as trevas. Quando ele viu as trevas, ele não disse que as trevas eram fortes, nem poderosas, nem numerosas, nem que estava tomando toda a terra. Quando ele viu as trevas, ele apenas disse: haja luz. Porque se você vai falar alguma coisa, fale aquilo que você quer, não aquilo que você não quer. Você pode estar doente, mas se você ficar falando da tua dor, da tua doença, a cura não vai vir. Toda vez que alguém ia até Jesus, Jesus não perguntava o nome da doença, se era cego de nascença, como pegou a lepra, por que a criança morreu. Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? Não me fale do que você não quer, me fale daquilo que você quer. O problema das pessoas é que elas ficam falando das coisas que elas não gostam, que elas não querem, do que as trevas estão fazendo na vida delas, como que elas estão deprimidas, como que elas são ansiosas, e elas começam a pegar os problemas que são transitórios, que não é para permanecer a vida toda na tua vida, e a pessoa começa a tomar propriedade dos problemas. Minha depressão, minha hérnia de disco, meu caroço, minhas dívidas, meu problema, meu isso. As pessoas ficam comprando as escrituras dos problemas delas. Não se esqueça que o que você liga na terra é ligado aonde? Se você diz que algo é teu, então vai ser teu. Se é uma coisa boa, vai ser uma coisa boa. Se é uma coisa ruim, vai ser uma coisa ruim. Deus não fala das trevas, porque Deus não cria nada no escuro. Então ele fala daquilo que a terra estava precisando. Qual era a primeira coisa que a terra estava precisando? Luz. Então ele disse: haja luz. E viu Deus que a luz era boa. Os anjos não viram que a luz era boa. Os arcanjos não viam que a luz era boa. Os serafins não viram que a luz era boa. Eles não existiam ainda, estava tudo sendo criado. Adão não viu que a luz era boa. Eva não viu que a luz era boa. Quem viu que a luz era boa? Quem viu? Deus viu. E quando Deus viu que a luz era boa, mesmo ele estando sozinho, ele disse: a luz era boa. Boa é a luz. Isso é bom. Isso que eu estou fazendo é bom. Deus está somente na sua presença. E quando ele cria a luz, ele diz: isso é bom, isso é muito bom, ótimo, excelente, maravilhoso. Eu estou indo muito bem, as coisas estão dando certo, as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, as coisas estão sendo criadas. Eu estou indo muito bem. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã e o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus, viu o quê? O que está escrito aí? E viu Deus que será bom. Deus, olha só, pegue isso para você. Deus estava sozinho no meio do caos. Deus estava sozinho no meio do nada. Deus estava sozinho no meio da escuridão. Muitas das vezes, nos teus momentos de escuridão, nos teus momentos de caos, nos teus momentos que tudo estiver dando errado, tudo estiver sucumbindo, você vai estar sozinho. Muitas das vezes, Deus vai permitir que no momento do caos, no momento mais difícil da tua vida, você não tenha ninguém. Porque ou você vai ser consumido pelo caos, ou você vai ser consumido pelos problemas, ou você vai ser consumido pelas trevas, ou você vai fazer como Deus. Você vai trazer luz para a tua vida.
Quando nós estamos sozinhos, nós temos duas opções: ou a gente se entrega, ou a gente luta com todas as forças que a gente tem. Se você confiar em Deus, que tudo que você passa, Deus tem um propósito. Vai ser nos teus momentos de solidão, nos momentos que tiver só você com as tuas lutas, só você com as tuas dores. Mesmo as pessoas que te amam não vão poder te ajudar, ou vão negar ajuda. É aí que você aprende a ser criativo. Porque Deus começou a ser criativo quando não tinha nada. É aí que surge uma direção, é aí que surge uma inspiração, é aí que surge uma visão, e de repente a sua vida, que estava fundada em problemas, começa a se reconstruir. Você começa a trazer luz. Diga: em nome de Jesus, eu começo a trazer luz. Luz para as minhas trevas. Luz para minhas trevas. No princípio Deus não tinha anjos. No princípio Deus não tinha exércitos celestiais. No princípio nós não tínhamos os arcanjos. Nenhum arcanjo estava batendo palma para Deus. Ninguém estava dando glória. Ninguém estava dizendo amém. Não havia Adão para dar um joinha. Não havia Eva para postar um comentário. Deus estava sozinho. Deus estava sozinho. Deus não espera a luz vir para Ele começar a fazer. Ele traz a luz. Deus nos ensina que você deve aprender a começar as coisas na sua vida sem o aplauso de ninguém, sem a aprovação de ninguém, sem o incentivo de ninguém. Deus não tinha ninguém para dizer para Ele para criar os céus. Ele criou sozinho. Deus não tinha ninguém para dizer para Ele para criar a terra. Você não vê ninguém com Deus. Ele está só, e Ele está fazendo as coisas o que? Acontecer. Se você está sozinho, se você está sozinha, faça as coisas acontecerem. Diga para a pessoa do seu lado: faça as coisas acontecerem. Faça as coisas acontecerem. Faça as coisas. Coloca aí nos comentários: eu vou fazer as coisas acontecerem. Eu vou fazer as coisas acontecerem. Eu vou fazer as coisas acontecerem. Deus não ficou procurando a aprovação de ninguém. E cada coisa que Deus vai criando, Ele vai dizendo o quê? Isso é muito, muito bom. Por que Deus vai dizendo que é muito bom? Porque não tinha ninguém para dizer que era bom. O que acontece com você? Quando você está crescendo, quando você está avançando, quando você está vencendo, mesmo assim você não tem ninguém para bater palma para você, você não tem ninguém para te aprovar. Você vai na tua rede social e você posta alguma conquista tua, seja ela física, seja ela espiritual, seja uma casa que você comprou, seja um emprego que você conquistou, seja um diploma que você conseguiu, seja um aumento. Você vai lá e você quer colocar aquilo ali, porque você quer o aplauso, principalmente das pessoas que te seguem, principalmente das pessoas que te conhecem, principalmente das pessoas que você ama. E tem gente que ela posta uma conquista, ela fica lá rolando o dedo, atualizando, e ela olha lá, nenhum comentário, nenhum like, ninguém comentou, e a pessoa transforma a vitória em derrota. A pessoa ela transforma a vitória em derrota, ela transforma sucesso em fracasso, porque ela não conquista as coisas para ela, ela conquista as coisas para os outros. Se ninguém dizer que você está bonita, você não se acha bonita. Se ninguém dizer para você que você está crescendo, você não se acha crescendo, mesmo que você esteja crescendo. Se ninguém dizer que você está na carreira certa, você não vai se achar na carreira certa. Se ninguém disser que você está avançando, você não vai se sentir avançando, mesmo que você esteja avançando, mesmo que não seja uma coisa acelerada, mas você está indo bem, você está indo bem, você não está mais cavando no teu fundo do poço. Se você estava no fundo do poço e estava cavando, você estava mal. Mas se você está no fundo do poço e pelo menos você já parou de cavar, você tem que dizer: muito bem, eu estou indo bem, eu já estou evoluindo. Deus não tem nenhum acanhamento, Deus não tem nenhum acanhamento para olhar para aquilo que Ele está fazendo e dizer: isso é muito bom, isto é maravilhoso, eu estou indo muito bem. E você vê que Deus não cria tudo em um dia, Ele cria em 6, porque quando você se aprova naquilo que você faz, você não vai no tempo dos outros, você vai no seu tempo com Deus. Quando você não precisa de elogios, quando você não precisa da validação dos outros, quando você não precisa do incentivo dos outros, quando você não precisa se comparar com ninguém, com quem está atrás de você, com quem está no mesmo nível que você, com quem está na sua frente, você não acelera processos, você não pega atalhos, mesmo que você possa, você não faz. Deus vai fazendo uma coisa por vez. Ele faz a luz e diz: a luz é boa.
Ele faz o céu e ele diz: o céu é maravilhoso. Ele junta as águas e cria os mares e diz: muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ele coloca as estrelas, o sol, a lua, e ele fala assim: tudo muito lindo. Sabe o que Deus nos ensina? Que quando você não tem ninguém, você não necessita que as pessoas fiquem dizendo que você está indo bem, mas você vai vendo a sua evolução, você vai aprendendo a desfrutar de tudo aquilo que você conquista. Deus não esperou estar tudo feito, Deus não esperou estar tudo perfeito. Quando Ele cria a luz, não havia céu, não havia terra, não havia animais, não havia plantas, não havia astros, não havia ser humano. Mas quando Ele cria uma coisa, a luz, Ele diz: bom, muito bom, eu estou indo muito, muito bem. Tem gente que ela tem um espírito de insatisfação, ela nunca está completa, ela nunca está saciada. Nunca está saciada, porque se você conquista algo hoje e você começa a ver a vida dos outros, tem sempre gente que vai estar 10, 20, 30, 40 passos na sua frente. Tem gente mais bonita do que você, mais interessante do que você, mais viajada que você, mais culta que você, mais tudo que você. Aí você tem uma conquista, é uma conquista sua, mas quando você olha para você e para os outros, você sente que você não conquistou nada, você nunca desfruta. Digamos que você nunca teve um carro, você veio de uma família pobre, seu avô não teve carro, sua avó não teve carro, e você dá um duro danado, você financia e você compra um carro usado. Não é uma BMW, não é uma Mercedes, não é um carro do ano, não é um carro moderno, não é um carro elétrico, mas é o teu carro, é o teu primeiro carro. Você está quebrando ciclos de ano, de geração. Seu pai não teve, sua mãe não teve, e agora você tem. Mas se você expõe para todo mundo o que você conquistou, vai ter gente invejosa que vai depreciar a tua conquista. Se não pagou, não é teu, é do banco. Vai passar a vida toda pagando um carro velho. Esse carro, essa cor é horrível. Como que você tem um péssimo gosto? E aí você transforma a vitória em derrota. Porque aquela vitória não é do teu irmão, não é da tua irmã, não é do teu primo, não é do teu sobrinho, não é da pessoa que vem na igreja, não é do teu pastor. Aquela vitória não é de ninguém, aquela vitória é tua. Deus deu para você. Desfrute. Tem gente que ela é boa para todo mundo, ela é boa para... Ela é a pessoa mais generosa da igreja, é o melhor filho, é a melhor mãe, ela tem facilidade para ajudar, mas tem gente que ela é ditadora com ela mesma. O pior ditador dela é ela mesma, ela é uma ditadora dela mesma. Ela se deprecia, ela se joga. Tem gente que não precisa do diabo para jogar ela para o chão, ela mesma se joga. Ela está sempre dizendo o quanto que ela é burra, o quanto que ela é incompetente, o quanto que ela é feia, o quanto que as coisas não dão certo para ela, e isso, e aquilo, e aquilo. Nós aprendemos com Deus, sabe o que? O princípio de aplaudir a você mesmo. Quando Deus diz que quando cada coisa que Deus vai criando, Ele está dizendo bem, bom, muito bom. O que Deus está fazendo? Deus não tem anjos para aplaudir Ele, Deus não tem seres humanos para louvá-lo. Então Ele está se aplaudindo, Ele está dizendo: eu estou indo muito bem. Diga isso: eu estou indo muito bem. Eu estou indo muito bem. Tem gente que ela aplaude todo mundo, mas ela não aplaude ela. Ela aplaude a conquista de todo mundo, mas ela desvaloriza as conquistas dela. Não importa se as tuas conquistas são insignificantes para os outros. Não importa se as pessoas têm 10, 20, 30 vezes. O importante é que você está evoluindo, não regredindo. Que você está avançando, não indo para trás. Você tem que aprender a dizer: eu estou indo muito bem. As coisas estão dando certo para mim. Se a sua vida está atrelada à aprovação das outras pessoas, você sempre vai morrer por dentro. Sempre vai morrer por dentro. Você sabe quando Deus está fazendo algo grande na sua vida? Quando pessoas que você não conhece aplaudem o teu crescimento, vibram com o teu crescimento. Pessoas que estão distantes de você, pessoas que nunca falou de você, acreditam no teu potencial, acreditam no teu projeto, acreditam no teu talento. E ao mesmo tempo que você tem pessoas estranhas que estão curtindo aquilo que você está fazendo, você tem aquelas pessoas que sentam na tua mesa, mas estão desprezando aquilo que você faz. Por isso que quando você coloca algo na rede social, você pode ver, a maioria das pessoas que comentam e curtem são pessoas que não conhecem você. Aquela sua melhor amiga, ela vê, ela olha,
Por isso que se você posta uma coisa no feed, posta uma coisa nos stories, você vai ver lá nos stories que tem um monte de gente que está só olhando aquilo que você está fazendo. Você abre um restaurante e de repente para um carro com uma pessoa, uma família que nunca você viu na sua vida e fala que nunca foi tão bem atendido, que nunca comeu uma comida tão gostosa como a sua. Mas os seus parentes nunca elogiam. Sempre está sem sal, sempre está bem passado, sempre está mal passado. Então você quer saber quando você está crescendo? Você quer saber quando você está evoluindo? Quando você tem pessoas estranhas aprovando o que você está fazendo, enquanto aquelas que te conhecem a vida toda te desprezam. Por isso que você não tem que morrer pela crítica e nem se ensoberbecer pelos aplausos. Você tem que aprender a aprovar a você mesma, a você mesmo. Amém? No 7º dia, o que é que Deus fez? Qual foi o trabalho de Deus no 7º dia? Qual foi o trabalho de Deus no 7º dia? Ele descansou. Não porque ele estava cansado, mas porque a obra foi completa. Vamos chamar o 7º dia de o descanso dos satisfeitos. O descanso Descanso não é falta de trabalho. O descanso é o maior fruto de que você está satisfeito com aquilo que você está fazendo. Deus ficou tão satisfeito nele mesmo, com a obra que ele fez, que depois que todas as coisas foram feitas e Adão foi feito, ele conseguiu descansar, porque quem não se valida nunca descansa. Se você é uma pessoa que nunca se valida, se você é uma pessoa que nunca se aprova, você nunca descansa, porque você sempre está vivendo pelo conceito dos outros. Sempre vivendo pelo conceito dos outros. Você sempre vai ser. Eu anotei uma frase aqui de um livro que eu li, que eu gostei. Pare de ser a coleção das expectativas dos outros. Tem gente que ela é assim. Tem gente que ela é uma coleção da expectativa dos outros. Você sempre será vazio, sempre será ansioso, sempre será preocupado, nunca terá paz, nunca estará bom, nunca estará suficiente, nunca estará legal, você nunca estará satisfeito. No 7º dia Deus descansou, porque Deus estava Aprenda a estar satisfeito com aquilo que você está fazendo. Você está crescendo? Aprenda a estar satisfeito com o teu crescimento. Você está vencendo? Aprenda a estar satisfeito com o teu crescimento. Você está evoluindo? Aprenda a estar satisfeito com a tua evolução. Dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Amém? Eu nunca quero saber o que os outros pastores estão fazendo, o que os outros Eu estou muito ocupado comigo mesmo. Eu estou muito ocupado com a minha obra. Eu estou muito ocupado com aquilo que Deus me deu. Eu não tenho tempo para ficar vendo a tua vida. Eu não tenho tempo para ficar olhando o teu Instagram. Eu não tenho tempo para ficar olhando o que você está fazendo. Eu não tenho tempo para ficar vendo a vida dos outros. Eu estou muito ocupado vendo a minha própria vida. Por isso que ser desinformado de certas... Você tem que ter informações do que te faz crescer. Você tem que ter informações do que te faz crescer. As pessoas me perguntam: como é que o senhor consegue ler 50, 60 livros? É simples, eu cuido da minha vida. Eu tenho tempo para cuidar de mim. Eu não tenho tempo para cuidar da tua. Então eu tenho tempo para ler a Bíblia todos os anos. Eu tenho tempo para ler livros interessantes o ano todo. Agora, se você me perguntar quais são as últimas fofocas do Brasil e do mundo, eu não sei. Eu sei o que é importante sobre política, economia, como é que estão as coisas. Você vive no mundo, mas você não pode ser um alienado. Agora você não pode se encher de coisas que não vão te levar para lugar. Só faz você ficar frustrado, só faz você ficar insatisfeito. E todos os dias da sua vida você não é capaz de noite dobrar os seus joelhos e dizer assim: eu tive um bom dia hoje, fiz uma boa comida para os meus filhos hoje, cuidei da minha casa hoje muito bem, porque a casa é sua. Hoje, graças a Deus, eu tive mais um dia de trabalho. Ainda não é o trabalho dos meus sonhos, mas é o trabalho que me ajuda a pagar contas. Você está satisfeito? Mesmo não estando motivado para estudar, hoje eu fui na universidade, eu estudei, eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, graças a Deus, Deus é comigo e eu estou indo muito bem. Diga: Deus é comigo, eu estou indo muito bem. Deus é comigo, eu estou indo muito bem. Imagina se toda pessoa que luta contra o vício, seja de álcool, seja de tabaco, seja de drogas, seja de pornografia, cada dia que ela não cedesse ao vício, ela simplesmente dobrasse o joelho dela e desse
graças a Deus e dissesse para ela mesma: eu estou indo muito bem. Faz um dia que eu não cedi ao vício, faz 2 dias que eu não cedi ao pecado, até que vai chegar uma hora que aquilo vai ser tirado dela completamente, e ela, como Deus, vai poder descansar, porque ela está satisfeita nela.